Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe. Graça e paz, Natália. Deus abençoe sua vida. Vamos lá, esperando o pessoal chegar aqui para a nossa live das 17, para perguntas e respostas sobre o mundo espiritual, sobre batalha espiritual. Enquanto isso aqui, como de costume, já estou avisando aqui no WhatsApp para o pessoal entrar. Então vão chegando aí. Pastor Moisés, seja bem-vindo. Vamos lá, gente, vamos lá. Prepare suas perguntas. Graça e paz, Natália. Deus abençoe, viu? Estou aqui chamando o povo, confirmando. Isso aí. Às vezes o WhatsApp demora um pouquinho a avisar as pessoas, né? Paz, Pastor Moisés, fica por aí, homem de Deus, fica por aí. Saudade de você. Acabar essa quarentena aí, dá um jeito da gente se encontrar, né? Cleide, seja bem-vinda. Ana Luísa. Pessoal, aproveitem aí, ó, enquanto vocês forem chegando, clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e começa a marcar o nome das pessoas que vocês querem convidar para assistir conosco aqui nessa live. Cada dia que passa a audiência da live está aumentando. Ontem à noite eu fiz uma live sobre aliança de sangue, e teve uma altíssima audiência, né? Isso é uma coisa que eu tenho pedido a Deus, que amplifique o alcance da nossa voz profética, e é através de vocês que isso vai acontecer, tá? Então vamos esperar mais 4, 5 minutinhos aí, o pessoal vai chegando, para que a gente possa dar continuidade aqui no conteúdo. Mas fica por aí, encosta o celular aí num lugarzinho confortável para você poder assistir e edificar o teu espírito. Aproveita enquanto eu estiver falando, vai falando em línguas aí, vai adorando ao Senhor. Seja bem-vinda, Chayana, seja bem-vindo, Garcia Parcerias. Estou feliz porque a maioria de vocês são recorrentes, né? Assistiram a primeira live, estão na segunda, estão na terceira, porque estão sendo edificados. Gente, eu quero falar aqui para vocês o seguinte. Vou aqui, daqui a pouco eu repito isso conforme o pessoal for chegando. Mas aqui vocês podem tirar suas dúvidas sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito vasto, né? Então, são milhares de coisas que podem ser tratadas nessa live de perguntas e respostas. Mas eu queria direcionar para que vocês também perguntassem hoje sobre um assunto que eu não falei nos últimos dias. Vocês pudessem perguntar aqui sobre paternidade espiritual, sobre cura de orfandade. É um assunto também muito importante e que eu não dei abertura para vocês falarem até então. Então vocês podem aproveitar também aí, tratar essas questões aí, se vocês têm problemas nessa área, querem saber, ou sem dúvidas nessa área, querem saber. Então perguntem aí sobre batalha espiritual, libertação, ministério profético, intercessão, atos proféticos, oração em línguas, vida no espírito, cativeiros. Mas esse assunto paternidade também, se quiserem aproveitar, acho que é um assunto muito bom. Hoje eu vou fazer uma conferência online de 3 horas seguidas para um grupo apostólico lá da Flórida. Vai ser fechado só para eles, né? É um assunto interno, mas eu já quero começar a esquentar aqui. Então a pergunta de vocês vai me despertar para isso. Quero dar boas-vindas ao meu discípulo Tiago Richelli, está nos assistindo hoje aí. Seja bem-vindo, meu filho, que saudade de você também. Deus abençoe. Fica por aí, vai ser uma benção essa live. Então, gente, olha, o pessoal vai chegando devagar. Eu sei que é um horário que tem gente que trabalha, apesar da quarentena, tem muita gente que trabalha. Então a gente vai falando, vamos ganhar tempo aqui. E
Vamos trocar ideia sobre isso. Quais são as perguntas que vocês têm hoje sobre batalha espiritual, libertação, ministério profético, intercessão, atos proféticos, vida no espírito, paternidade, cura de raízes de orfandade, esse assunto tão importante, né? Oração em línguas. Fiquem à vontade para perguntar. Vamos lá, porque o tempo vai passando rapidinho, vocês sabem disso. Seja bem-vinda, pastora Sandra, Mel, de Papo Cristã. Gente, quero ouvir vocês aí. Me ajudem, vão perguntando. Enquanto isso, vamos adorando a Deus aí. Felipe, seja bem-vindo. O que vocês têm para perguntar hoje? Estou ansioso para responder vocês. Digita na telinha aí a pergunta. Sei que às vezes é desconfortável mexer no celular enquanto assiste live, mas é muito importante que vocês interajam comigo. Então, vão perguntando. Cliquem aí no aviãozinho também para marcar outras pessoas. Bate aí para fazer coraçãozinho aí para aumentar a nossa audiência. Mas o mais importante de tudo, perguntem. Vocês estão muito tímidos hoje aí. Esperando. Pastor Jair, seja bem-vindo. Vamos lá, a pastora Sandra já começou com a pergunta, abriu aí para as perguntas, que bom. No reino do Espírito, qual a importância da paternidade? Minha irmã, no reino do Espírito, a paternidade é a coisa de maior importância que existe. Nada é mais importante no reino do Espírito do que paternidade. Para quem não sabe, o nome de Deus é Pai. Esse é o nome de Deus. Deus se chama Pai. Né? No Antigo Testamento, Deus não disse o seu nome. Mas no Novo Testamento, ele se manifestou através de dois nomes. O nome do Filho, que é Yeshua, que significa Salvador ou Salvação. E o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Pai. Jesus, quando chamava o Pai, ele chamava de Pai. Abba. Então, qual o trabalho de Jesus? Jesus veio na Terra para nos fazer conhecer o Pai. Por isso a Bíblia diz que ele é o caminho. O caminho, ele nos leva a algum lugar. Tem muita gente que entra em Jesus e para em Jesus. Chegou até Jesus, mas não conhece o Pai. Por isso que a igreja evangélica sofre tanto de orfandade, porque conhece o caminho, mas não conhece o destino. Jesus é o caminho, mas o Pai é o destino. Nós precisamos conhecer o Pai. Deus é Espírito e Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e verdade. Né? E o que é adorar o Espírito e verdade? É adorar ao Pai. Por isso diz, Ele procura adoradores que adorarão ao Pai em Espírito e verdade. Mel diz, irmão, a paz do Senhor, gostaria de saber mais sobre ativação profética. Eu vi na sua live esse assunto e me interessei. Minha irmã, o que é ativação profética? É o que eu estou fazendo com vocês aqui. É despertando vocês para uma vida muito além da religiosidade. Quando o profeta Eliseu, ele estava com o seu moço, cercado por exércitos de soldados inimigos, o moço falou, profeta, estou desesperado, nós estamos cercados. E aí o profeta orou e falou, Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja o que eu vejo. E aí aquele rapaz falou, olha, eu estou vendo anjos, carruagens de fogo, carros e carruagens. Maior é o que está conosco. Então aquele rapaz, ele foi ativado profeticamente. Tem muita gente que anda na igreja a vida inteira, mas não conhece os assuntos espirituais, não conhece os assuntos proféticos. Então Deus levanta ativadores proféticos, né? O meu ministério é o ministério de ativação profética. Conforme você vai andando comigo, né, ouvindo as coisas que eu tenho para falar, você vai começando a entender que o mundo espiritual é muito mais do que a religião cristã ensina. É por aí, tá? Bom, continuando aqui, seja bem-vindo, pastora Silva Cleide, seja bem-vinda. Richelle pergunta, uma comunidade local pode ser dirigida por alguém que tem um ministério profético, mas não o pastoral ou o apostólico? Claro que pode. Claro que pode. Uma comunidade cristã pode ser dirigida por qualquer cristão.
Não precisa ser pastor, não precisa ser profeta, apóstolo, evangelista. Basta amar Jesus, amar a palavra do Senhor. Todos nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que o Senhor nos constituiu como sacerdotes. Inclusive, nós já estamos orando aqui para começar um projeto chamado Células Apostólicas Familiares. Como é que vai ser esse projeto? Todo mundo que está cansado da religião e quer começar a viver uma vida cristã mais profunda, mais profética, nós vamos ajudar. Uma vez por semana nós vamos dar uma direção de um conteúdo e você vai juntar a sua família e você vai dirigir a célula na sua casa, vai orientar. Se os vizinhos quiserem vir, vão poder vir, convidados poderão vir. Você vai transferir a palavra de Deus, transferir os ensinos de Deus para essas pessoas, tá? Essa é a resposta. Chayana está me perguntando: a orfandade pode ser um dos motivos que leva à homossexualidade? Sim, Chayana, você está ligada, né? A gente fala isso. Ontem eu falei que eu trato essa questão da homossexualidade com muito respeito. Eu aprendi a respeitar e amar os homossexuais. Mas se você perguntar para um homossexual, faça isso, pergunta para um homossexual, chega para um homossexual e diga assim: fale-me sobre seu pai, e espera ele falar. Às vezes ele não vai falar nada, mas ele vai chorar, ele vai tremer. Não todos, mas a grande maioria dos homossexuais, eles vão refletir algum problema com a paternidade natural, algum tipo de dor, algum tipo de crise, algum tipo de trauma, alguma situação mal resolvida nessa área. Muito bem colocado, muito bem perguntado, tá? Vamos lá, gente. Estou aguardando aqui. Pastor Carlos, seja bem-vindo. Olha, as perguntas estão boas, gente. Estou gostando. Só que lembrando que o tempo passa muito rápido aqui no Instagram, né? É 1 hora só, então daqui a pouquinho acaba. Então, se você tiver pergunta aí sobre paternidade espiritual, cura de orfandade, ou batalha espiritual, ministério, tudo que tem a ver aí com a vida com Deus, vai perguntando e eu estou aqui para responder vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que fizeram que eu não respondi. Eu acho que está tudo aqui. Elaine, Virgílio, seja bem-vinda também. Vamos lá, estou aguardando vocês, hein, gente. Vou ficar quietinho aqui, esperando as perguntas. Estimulem-me. Catarina, seja bem-vinda. Queiroz Almir, seja bem-vindo. Assuntos que vocês podem perguntar: batalha espiritual, libertação, ativação profética, ministérios. Como vem a cura da orfandade? A pastora Sandra está perguntando aqui. Existem 7 chaves de cura de orfandade, tá? Mas para eu falar sobre cura, eu precisava explicar muito como a orfandade se manifesta. Existem 2 tipos de orfandade: a orfandade espiritual, que se chama religiosidade, dificuldade de relacionamento com o Pai Eterno, e a orfandade emocional, que se chama infantilidade, imaturidade emocional. Cada uma dessas tem um modelo de cura. Só que, no fundo, todos os modelos de cura se convergem no Pai. Jesus, ele apresenta Deus como Pai. Ele diz que conforme nós formos nos aproximando do Pai, ele vai nos curar. Por isso a oração diz: Pai nosso que está no céu. Quando nós entendemos que nós temos um Pai no céu, de fato, nós somos curados de orfandade. O problema é que as pessoas ficam esperando a cura do pai natural, do padrasto, do avô, esperam a cura no pastor, esperam a cura no padre, esperam a cura na religiosidade, aí não são curados nunca. Porque essa cura de orfandade só o Pai do céu pode curar. Pastor Carlos, minha sogra e meu sogro que entraram, apóstolo, são pastores, Almir e Catarina. Ah, legal, gente. Olha, Deus abençoe.
pastor Almir, pastora Catarina, espero que vocês nos sigam aí e perguntem bastante aí sobre o mundo espiritual. Estou aqui para responder vocês, tá? Vocês ainda estão aí, gente? Tem gente que entra e sai, tem gente que fica, né? Mas estou aqui para responder as perguntas de vocês, tá? Cleide, seja bem-vinda. Como podemos batalhar contra os principados? Tenho em vista que a ênfase dos ministérios de libertação tem sido nos espíritos imundos e nos dominadores. É verdade, verdade. Durante muito tempo foi ensinado que batalha espiritual era lutar contra espíritos imundos, o demônio que incorpora nas pessoas, que são esses demônios de baixa magia. E como eu tenho falado nas lives anteriores, nos últimos meses e praticamente nos últimos anos nós temos vivido uma guerra de alto nível. É uma guerra que já está apontando para a vinda do anticristo, porque é a batalha espiritual de principados e potestades. A melhor maneira de batalhar contra os principados é através da transformação da mentalidade. Porque principados e potestades, eles não se preocupam em incorporar em pessoas. Eles se preocupam em governar massas através de alienação, opinião pública, bombardeio psicológico, crises mentais, formadores de opiniões, porque tudo isso são as chaves que vão apontar para o anticristo, né? O próprio falso profeta, ele vai ser um grande alienador e um formador de opiniões. Então, nós temos que aprender a questionar. Nós temos que aprender a repensar no que nos foi ensinado. Nós temos que aprender a ter uma mente mais aberta. Nós temos que aprender a pensar fora da caixa e olhar para a Bíblia de uma maneira profética e revelada. Essa é a maneira correta de lidar com a batalha espiritual de nível de principados. É trabalhar a mente. O apóstolo Paulo ele deixou para nós essa orientação dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a batalha espiritual da nível de principados e potestades é uma batalha na mente. O demônio não entra. O principado e potestade ele não entra na pessoa. E pelo fato de não entrar, ele consegue usar crente, ele usa pastor, ele usa apóstolo. Por quê? Porque a gente diz, eu estou liberto, só que está com a mente totalmente corrompida, manipulada, alienada. Então nós temos que ser questionadores e de vez em quando questionar aqueles que nos ensinam a questionar também. É isso aí. Bom, pastora Silva, isso aí, seja bem-vinda mais uma vez. Sofia Loren, Deus abençoe, minha irmã. Pastor Neto, é neto e é filho, né? Deus abençoe. Vamos lá. Estou gostando das perguntas, só estou achando que vocês estão perguntando muito devagar e eu estou respondendo muito rápido. Mas vamos lá, perguntem aí, gente. O assunto de paternidade é um assunto que me encanta, sabe? Porque o assunto paternidade, cura de orfandade está em moda na igreja, mas tem sido pregado uma paternidade mentirosa, uma paternidade covarde, que ensina os homens a colocarem suas expectativas em outros homens. Então nós temos que pregar um nível de paternidade profética, onde nós apontamos para o Pai do céu, Pai nosso que está no céu. A pastora Sandra pergunta: o que o senhor acha que o senhor acha que estamos vivendo hoje? É uma guerra de principados? Sim, sim. E assim, o coronavírus é um principado, né? Não o vírus em si, mas o que move ele é um principado inteligentíssimo, sabe? É um principado poderosíssimo. Eu postei ontem na internet, eu acho que está aqui no feed no Instagram, que o coronavírus é um principado que envergonhou o principado da tecnologia, envergonhou o principado da economia, envergonhou o principado da ciência, envergonhou o principado da medicina. É um principado de alto nível. Envergonhou o maior principado de todos os tempos até hoje, era Mamon. Hoje Mamon está subjugado pelo coronavírus, porque é um vírus minúsculo, mutante,
mas que mudou todo o governo do planeta. Certamente isso é apocalíptico, né? Não tenho dúvida de que é apocalíptico e não tenho dúvida de que é um principado de altíssimo nível. Deixa eu ver aqui. O que mais veio? Vieira, seja bem-vindo. Eu estou mexendo aqui para ver quem entrou e se eu perdi alguma pergunta. Apóstolo Cleide me pergunta aqui: apóstolo, estou muito preocupada com esses cultos evangélicos que estão visando muito ser, dizendo que todos têm que ser ricos. Mas se Pedro e Paulo foram sustentados por Deus e eram sustentados, não entendi aqui o finalzinho da pergunta, mas eu vou falar uma coisa para vocês. É necessário que algumas coisas na nossa mente, no nosso coração, sejam geradas pelo Espírito Santo. Nós vivemos num país consumista, numa cultura consumista, onde a religião acabou endeusando o dinheiro. E uns dias atrás eu estava assistindo até uns vídeos de um pastor, Pablo Marçal, que ele ensina o desbloqueio milionário, que você desbloqueia sua mente para você ficar milionário em 2 meses, em 3 meses. E milhares de crentes seguindo, e eles começam a dizer: eu sou milionário, eu vou ficar milionário em 3 meses. E quando começou essa pandemia, o Espírito Santo começou a falar para mim: prega o contrário disso. Nós temos que viver com simplicidade, porque os valores não estão no dinheiro, né? Os valores estão nos valores. Os valores estão no nosso caráter, na nossa maneira de nos relacionar com os outros, na nossa maneira de viver o Evangelho. Dinheiro pode vir, mas não faz diferença nenhuma. Uma vez que, quando a gente aprende a viver no Espírito, o dinheiro não faz diferença. Porque o Fusca leva para o mesmo lugar que a BMW, que a Ferrari. A carne moída alimenta tanto quanto o filé mignon. Isso é tudo vaidade. Salomão, ele nos ensina que isso é tudo vaidade. Então, a gente tem que ter cuidado com esse excesso de desejo de ficar rico. É claro que a gente gosta de um presente, né, de um conforto, mas o Espírito Santo precisa regenerar em nós essa mentalidade acerca das coisas desse mundo. Nós não somos desse mundo. Deixa eu ver aqui o que veio mais aqui de pergunta. Na minha visão, o que significa o fim do mundo? A minha visão é a visão bíblica. Não haverá fim do mundo. Haverá regeneração do mundo. Na verdade, haverá um recomeço do mundo, né? A Bíblia diz que o Senhor criará novos céus e nova terra, novos céus e nova terra. Essa batalha apocalíptica, ela vai passar rápido. São alguns anos, né? Essa situação do anticristo e o arrebatamento da igreja, isso vai acontecer muito rápido. E depois de tudo, Deus vai criar novos céus e vai criar nova terra. E nós vamos poder habitar nos céus e na terra. Nós vamos aprender a atravessar os portais espirituais e nós vamos vir na terra, vamos aproveitar a terra recriada, vamos voar entre os planetas, conhecer o sobrenatural, porque tudo aquilo que é limitado hoje será ilimitado na eternidade. Então, é claro que passaremos por dias difíceis. Eu até falei numa live, é bom que vocês assistam quando acabar aqui, um vídeo que eu fiz hoje, coloquei no meu canal do YouTube, onde Apocalipse 2, é o vídeo 2 da minha série de Apocalipse, onde eu falo sobre a pandemia, onde eu falo sobre zumbis. Vocês vão entender que muitas coisas ainda podem acontecer nos últimos anos. Inteligência artificial governando a humanidade, mas isso vai passar muito rápido em relação à eternidade, aos novos céus e à nova terra que Deus tem criado para nós. Bom, seguindo aqui, minimalismo, isso aí. Apóstolo, como ficar atento aos sinais sem ceder ao alarmismo e teorias das conspirações? Qual o limite entre uma preocupação e a neurose? Isso eu explico no vídeo 1 da minha série Apocalipse, no canal do YouTube. O que acontece, gente? Essa pergunta inteligente aí do Richelli, para a gente não ficar pirado. Eu fiquei pirado há uns anos atrás, quando o Papa Francisco entrou, eu comecei a estudar algumas coisas. Eu fiquei também bem doidão, bem neurótico.
Mas hoje eu estou muito em paz, porque eu entendo, e eu explico isso no vídeo 1 da série Apocalipse, que existem duas agendas funcionando ao mesmo tempo. A agenda do anticristo e a agenda do céu, a agenda do arrebatamento. São duas agendas que funcionam ao mesmo tempo. A igreja não tem que se mover pela agenda do anticristo, ficar nervosa que o anticristo está fazendo isso, que a nova ordem mundial está fazendo aquilo. A gente tem que olhar para a agenda do céu e entender o que a Bíblia nos orienta, principalmente através das 7 cartas às igrejas, de como a igreja deve se portar em quebrantamento, em arrependimento, em conserto para o arrebatamento. Porque nós não somos desse mundo, tá, gente? Nós estamos nesse mundo. O juízo virá para esse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem aqui e vai acontecer na eternidade. Para nós é bonito. O que está acontecendo hoje para nós é glorioso. É glorioso, tá? Deus está alvejando as vestes da sua noiva para o arrebatamento. Então não há preocupação, não há neurose. Nós temos que ficar focados nos eventos proféticos de Cristo. Fale sobre os cavalos de Apocalipse. É um assunto muito extenso, não vou poder falar sobre eles aqui, porque não vai tomar a live toda. Mas tem uma coisa interessante nos cavalos de Apocalipse, quando você vai lendo ali do capítulo 4 em diante. A gente até conversou sobre isso na live ontem à noite, que eu fiz com o pastor Fábio, que quando os cavaleiros do Apocalipse são liberados, que é a fome, a fome, a praga, a morte e a guerra, quando esses 4 cavaleiros são liberados para destruir a terça parte da terra, no meio dos textos tem um versículo intrigante, que diz assim: não danifiqueis o vinho e nem o azeite. Isso é um código que Deus deixou escondido ali para nós. Deus está dizendo o seguinte: quando os cavaleiros do Apocalipse começarem a trazer essas calamidades, que é a fome, a guerra, a pestilência e a morte, mantenha o vinho e o azeite íntegros. Ou seja, o vinho e o azeite falam do sangue de Jesus e da unção do Espírito Santo. Mantenha isso firme, porque se você guardar esses 2 códigos aí na sua vida, a unção do Espírito Santo, orar em línguas 2 horas, 3 horas, 4 horas, e a comunhão com Cristo, esses cavaleiros não serão danosos a você. Mesmo que eles possam tocar no seu corpo, não tocarão na sua alma e nem no seu espírito. Apóstolo, a orfandade pode estar levando muitos jovens ao suicídio? Sim, a orfandade ela é a raiz da rebelião, ela é a raiz da prodigalidade, ela é a raiz da prostituição, ela é a raiz do homossexualismo, ela é a raiz da criminalidade, ela é a raiz dos suicídios. A raiz de praticamente todos os males é a orfandade. Uma pessoa órfã, ela é uma pessoa sem bússola, porque a paternidade é bússola. Então uma pessoa sem bússola, ela é manipulada facilmente pelo diabo e pelas falsas paternidades. Jocélia, seja bem-vindo. Franciele, né? Pastora Luciene, falei que ia funcionar, olha aí, ó. Deus é fiel. Tatiane C. Rocha. Paz, apóstolo, na sua visão, o que é exatamente o sinal da besta na mão e na testa? Irmã, essa é uma pergunta quase impossível de responder. É quase impossível, porque as figuras do Apocalipse só poderão ser interpretadas no momento que elas acontecerem. Então pode ser uma tatuagem, pode ser um chip implantado, pode ser o celular. Eu tenho pensado muito sobre o celular, porque o celular a gente fica o tempo todo olhando para a mão, né? Olhando para a mão e absorvendo na testa. Olhando para a mão, absorvendo na testa. As pessoas andam encurvadas. Esses dias eu até falei que qualquer hora dessa a gente pode andar pelado na rua, dançar pelado na rua, ninguém vai ver. Fica tranquilo, ninguém vai ver, porque está todo mundo encurvado, olhando para baixo, né? Então, não estou dizendo que o celular hoje, ele é a marca da besta, mas eu não duvidaria se fosse. E muita gente aí, inclusive nós, estamos presos a isso aí. Então temos que ser muito cuidadosos, porque essa marca ela vai vir muito sorrateira, tá? Quando a gente vê. Só que tem uma coisa boa.
No vídeo 2 da série Apocalipse, que eu coloquei no YouTube hoje, eu explico como interpretar os sinais. Tudo Deus avisa antes. A gente só tem que aprender a ver os sinais. Então, antes de você cair numa cilada como essa da marca da besta, de alguma maneira o Espírito Santo vai te avisar. Nós precisamos interpretar os sinais. Legal, gente? Bom, enquanto vocês ainda estão perguntando aí, eu quero que preste atenção no que eu vou falar. Eu tenho uma série de cursos de batalha espiritual. São mais de 13 cursos diferentes. Cada curso tem no mínimo 10 vídeos. Eu tenho curso que tem 80 vídeos, eu tenho curso que tem 15 vídeos, eu tenho curso que tem 40 vídeos. Então, cada curso, batalha espiritual no casamento, portais espirituais, libertação de pornografia, cativeiros espirituais, conquista de território, atos proféticos, tudo isso. Cada curso desse custa R$200. Então, para comprar um pacote completo, custa mais de R$2.400. As 10 primeiras pessoas que me chamarem hoje, depois do curso, depois dessa live aqui, as 10 primeiras pessoas que me chamarem ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp que está na bio, eu vou vender o pacote completo pelo valor de um curso só. Então você vai comprar 12 cursos, com 6 meses para assistir, com mais de 250 vídeos muito mais avançados do que essa live, pelo valor de R$200, pode parcelar no cartão. Tá aí, já falei sobre isso, não quero ficar vendendo não, mas eu quero dar uma oportunidade para vocês, então tá falado. Os 10 primeiros que me chamarem, por R$200, o kit com todos os cursos, mais de 200 vídeos sobre o mundo espiritual. E você assistir à vontade. Continuando aqui. No filme Eu, Robô, com Will Smith, acontece uma revolução de robôs com inteligência artificial. Lendo Apocalipse 9, capítulo 9, pode se lembrar de robôs? O senhor acha que é possível acontecer? Com certeza, com certeza. A humanidade vai ser dominada pela inteligência artificial, possivelmente até 2022. E possivelmente vai ser algo muito além, muito pior do que o que mostra naquele filme O Robô, porque na época do filme Hollywood não conseguia prever a curva tecnológica que está acontecendo hoje, né? A inteligência artificial, ela é uma inteligência que ela aumenta sozinha. É como se um supercomputador que aprende com ele mesmo, ele aprende o tempo todo. Então o nosso cérebro, ele aprende até um limite, ele para, mas a inteligência artificial não vai ter limite. E quando ela aprender mais do que o cérebro humano, ela vai querer governar a humanidade. Se Jesus voltar antes, vai ser uma maravilha, né? Porque senão nós vamos ter que lidar com isso, porque tudo isso vai servir ao anticristo. Matrix, né? Assista Matrix, vocês vão entender muito bem se vocês assistirem com atenção. Mas eu já assistiu 20 anos atrás? Não, assista de novo. Assista Matrix 1 e Matrix 2, para vocês entenderem como funciona a revolução da inteligência artificial. Bom, o Senhor acha que a igreja viverá a grande tribulação ou seremos arrebatados antes? Minha irmã, eu desconfio que a igreja vai viver pelo menos a metade da grande tribulação. Eu acredito que o diabo ele foi muito sorrateiro em defender o pré-tribulacionismo na teologia, para que todo crente fique na zona de conforto. Jesus vai me levar antes mesmo, então não preciso estudar. Jesus vai me levar antes mesmo, então não preciso estudar Apocalipse. Então, os crentes são muito ignorantes sobre esse assunto. Então, eu imagino que isso pode ter sido uma estratégia do diabo dentro da teologia. Por isso, eu costumo dizer o seguinte: esteja pronto para ser arrebatado hoje, antes, a qualquer momento. Mas também esteja pronto caso o arrebatamento seja no meio ou depois. Você não é obrigado a escolher uma corrente, porque o pessoal fica perguntando: você é pré-tribulacionista ou é mesotribulacionista ou é pós-tribulacionista? Você não tem que ser nada disso, você tem que ser um filho salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Pronto, se Jesus voltar antes, graças a Deus, vai ser uma maravilha, mas se voltar depois, vamos estar aí também, vamos guerrear, vai ser uma benção. Quais os livros o Senhor indica para trabalhar com batalha espiritual? Eu indico o livro de Efésios, eu indico o livro de Apocalipse, o livro de Gênesis,
Principalmente, esses 3 livros aí são os melhores livros para trabalhar com batalha espiritual. É claro que eu imagino que a irmã perguntou sobre os livros escritos por contemporâneos, né? Eu não indico quase nenhum, talvez eu não indique nenhum, porque esses livros que estão aí no mercado são escritos por ex-satanistas que pregam muito mais o que eles aprenderam com o diabo do que o que eles aprenderam com a palavra. E poucas pessoas ensinam batalha espiritual à luz da palavra de Deus. Sem contar que a gente fica muito fascinado com esse povo e acaba se tornando seguidores. Aí tem o time da Neuza Itioca, o time da Rebeca Brau, o time do fulano de tal. E batalha espiritual é exatamente o contrário disso. Chayana me pergunta aqui, são cursos edificantes... ela está falando sobre o nosso curso, né, online. São cursos edificantes que nos elevam patamares mais altos. Recomendo. Muito obrigado, minha irmã. A Richelle, na série Westworld, a inteligência controla a vida de todas as pessoas, até quem vive a morrer. Sim, na série Westworld e na série Black Mirror, né? Agora, olha, gente, que coisa louca o que eu vou falar para vocês. A série Black Mirror da Netflix são dezenas de filmes diferentes falando sobre como a tecnologia vai passar a perna na humanidade. Dezenas, cada episódio é diferente do outro. E eu li ainda há pouco no jornal que o criador dessa série, disse que não vai ter a próxima temporada porque o mundo está sombrio demais. Olha, o mundo está tão sombrio que o criador de uma série sombria resolveu não escrever mais sobre isso. A que ponto nós chegamos, hein? Pastora Silva, o que o senhor acha sobre aprender com o próximo? O senhor tem pessoas que o senhor segue? Minha irmã, eu acho que nós temos que ter mentores. Senão eu estaria me contradizendo. Tem muita gente aqui que me segue, aprende comigo. Agora, eu falo de mim. Eu nunca encontrei um mentor confiável na área de batalha espiritual. Nunca encontrei. Então, eu trabalho com batalha espiritual há mais de 25 anos. Na verdade, a minha vida inteira foi de batalha espiritual, até antes de eu me converter, né? Eu guerreava no mundo espiritual sem saber, sofria guerra. E eu nunca li nenhum livro da Neuza Itioca, nunca li nenhum livro da Rebeca Brown, dessa turma toda, e nunca li. Eu não consigo ler. Não tenho nada contra, mas eu preferia absorver uma revelação mais limpa, mais direto do céu, né? Tem um amigo que eu já li 2 livros e eu considero muito, porque ele é muito equilibrado no que fala, que é o pastor Alcione Emerick, mas ele fala uma batalha espiritual mais voltada para a cura interior, batalha da igreja. Agora, eu acho que vocês têm que buscar realmente no Espírito Santo, na palavra, tá? Cuidado com os ex-satanistas, que são muito sensacionalistas, eles até mentem, eles exageram. Cuidado com isso. Cuidado com esse negócio de seguir ex-satanista. Apóstolo, graça e paz. Hoje eu fui conversar com um rapaz vendendo máscara. Ele falou a mesma coisa que o senhor falou. Talvez estejamos chipados pelo celular. Olha aí, quem sabe, né? Olha, acabou de entrar aí nossa amiga pastora Gilmara. Deus abençoe, minha irmã. Que bom te ver por aqui. Essa mulher é uma profetisa de Deus. Também tem um chamado forte para a batalha espiritual. Qualquer hora eu vou fazer uma live contigo, hein, pastora? Diretamente de Salvador, né? Bom, Tatiane Rocha pergunta: eu li em Apocalipse que Jesus é o Cordeiro morto antes da criação. Fiquei um pouco confusa, porque isso nos leva a pensar em predestinação. É um pouco confuso. Não, minha irmã, não é, não. A questão é que a linha do tempo na eternidade é diferente da linha do tempo na Terra. Existem 2 maneiras de você olhar para a linha do tempo: pelo Kairos e pelo Cronos. O Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é o tempo da Terra, o tempo dos homens. Então, na Terra, nós nos movemos pelo cronômetro, né? Um minuto vem depois do outro.
Na eternidade, o tempo ele é um só. O passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo no mundo espiritual. Então, Jesus, ele foi morto, Jesus veio, Jesus está voltando, isso acontece. Aos olhos da eternidade, quase que se pode dizer que acontece ao mesmo tempo. Aos olhos da eternidade, Jesus já nos vê na eternidade com ele. Ele já vê o marido que está desviado, ele já vê salvo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, não significa que houve uma predestinação. Significa que antes do mundo ser criado, Jesus já tinha manifestado o decreto da linha do tempo da cruz do Calvário. Então, o Cronos foi visto pelo Kairos, ou seja, o tempo dos homens foi visto pelo tempo de Deus e foi narrado nesse versículo, tá? É mais ou menos isso, tá? É difícil de explicar essa situação de alinhamento de tempos, mas essa é a questão. Não tem a ver com predestinação. Vamos lá? Julie Ferk, seja bem-vindo. Gente, vocês estão gostando aí? Estão aprendendo? Estão sendo edificados? Dê um coraçãozinho aí. Convidem pessoas com esse aviãozinho aqui, tá? Lembrando que todos os dias, às 17 horas, nós teremos essa live de perguntas e respostas, tá? E você já pode vir com boas perguntas, prepare as suas perguntas. Nós temos grupos no WhatsApp, se vocês quiserem participar, é só deixar um recado aí, aqui em cima na minha bio, tem o meu número do WhatsApp. Apóstolo, em todo tempo há realmente uma batalha entre anjos e demônios, e isso não cessa? Pelo contrário, minha irmã, não existe batalha entre anjos e demônios. O anjo, se ele quiser, com um peteleco, ele bota qualquer demônio para correr, sabe? A batalha não é entre anjos e demônios, não é isso que a Bíblia diz. Olha com atenção, lá em Efésios capítulo 5 diz: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores e hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Então a batalha espiritual não é entre anjos e demônios. A batalha espiritual é entre o homem e os demônios. Essa batalha começou no Éden. A briga do inferno é contra a humanidade, porque nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, e o diabo ele não consegue aceitar como um serzinho tão vulnerável como nós, consegue ser visto como filho de Deus, tá? Qual foi a sua maior experiência na área de batalha espiritual? Minha irmã, foram tantas que a minha mente, ela, assim, eu já vi um feiticeiro levitando enquanto eu estava fazendo um congresso de pastores, pregando para algumas centenas de pastores lá em Porto Velho, Rondônia, a Igreja do Evangelho Quadrangular, sede. E durante o congresso de batalha espiritual, um rapaz que estava lá começou a falar em línguas espirituais, mas eram línguas de demônios. E lá ele falou inglês também e ficou deitado, voando, flutuando. E naquele momento, Deus me deu algumas estratégias, nós conseguimos fazer a libertação. Depois eu fui descobrir que aquele rapaz nunca tinha falado inglês e que ele era um satanista que estava infiltrado naquele congresso. O pastor Beto está nos assistindo aqui, está escrito aqui, Igreja Renovo de Justiça, é o pastor Beto. Pastor Beto, nós já enfrentamos experiências de batalha espiritual loucas, poderosíssimas, lá em São Miguel, onde é a igreja dele, São Miguel Paulista. Uma delas, nós fizemos um ato profético para derrubar um principado que fica na capela de São Miguel, uma capela que foi criada pelos índios junto com o padre José de Anchieta, e se tornou um lugar de idolatria lá em São Miguel. E nós fizemos uma guerra espiritual para tirar aquele demônio. Nós oramos para quebrar aquele lugar, era um lugar todo místico. E depois que nós guerreamos, no dia seguinte, um ônibus entrou e derrubou a metade daquele local. E foi um sinal do mundo espiritual de que Deus tinha quebrado aquele lugar, destruído aquele lugar. Essa foi a experiência mais fraquinha que a gente teve lá, né, pastor Beto? Essa foi a mais fraquinha. Depois disso, muitas outras experiências nós tivemos juntos lá em São Miguel. Muitas mesmo.
E não vejo a hora de voltar para fazermos guerra espiritual novamente juntos, meu irmão. Vamos lá. O tempo está passando, hein, gente? Olha, daqui a 15 minutos vai acabar o tempo. Eu quero lembrar para vocês, os 10 primeiros que me chamarem, ou no WhatsApp, ou aqui no direct do Instagram, vai poder comprar todos os cursos meus de batalha espiritual para assistir à vontade pela internet durante 6 meses. Nessa quarentena você vai virar um faixa preta em batalha espiritual pelo preço de um curso só, que é R$200. Você pode parcelar até em 10 vezes no cartão. No momento que você fizer a transferência ou o parcelamento, eu já libero a senha e te coloco num grupo de discípulos, onde você vai poder perguntar à vontade, qualquer hora do dia para mim. Se torna meu discípulo de batalha espiritual. Bom, pastora Sandra, o senhor lembra do encontro de casais quando em uma ministração uma senhora desmaiou? Lembro, minha irmã, lembro sim. Pastora Sandra, lá de Pernambuco, né? Nós estávamos pregando sobre batalha espiritual no casamento num sítio muito lindo, né? E nós fizemos um ato profético sobre a morte, né? Fizemos uma simulação da morte e teve uma mulher que desmaiou, ela apagou, não foi isso? Tivemos que fazer uma libertação depois. Bom, Tatiane, tem bastante tempo isso. Tatiane diz aqui, é correto expulsar um demônio de uma pessoa manifestada sem que essa pessoa aceite Jesus naquele momento? Não, é extremamente incorreto. Toda vez que uma pessoa manifesta demônio, você tem que saber se essa pessoa aceita Jesus primeiro. Porque se ela não aceitar, o demônio vai sair e vai voltar com 7 mais forte. Isso vai destruir a vida dessa pessoa. Então, quando manifesta, você tem que cancelar a força do demônio, né? Você diz assim, demônio, cala a boca, perde a força e deixa eu falar com o dono desse corpo agora, em nome de Jesus. Aí a pessoa vai falar, você vai perguntar, você quer aceitar Jesus? A pessoa, não quero não está no meu momento não. Tá bom, meu irmão, então vai para casa, vai você com o seu demônio para casa, quando você estiver pronto, você volta. Porque assim vai ser melhor, tá? Agora, se a pessoa não quer aceitar Jesus, ela não pode ser liberta, porque Jesus é o libertador. Por isso que as pessoas perguntam, crente fica endemoniado? Claro que fica, porque se a pessoa aceitou Jesus e o demônio manifesta depois, a libertação é justamente para crente, para uma pessoa que se converteu, mas que ainda precisa ser liberta. Vamos ver o que mais. Qual é o papel da adoração na implantação do reino? A adoração, ela cria uma atmosfera para que os anjos de Deus se movam, para que o Espírito Santo flua, né? O reino de Deus, ele se manifesta, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então a adoração, ela é extremamente fundamental. Agora temos que ter um entendimento do que é verdadeira adoração, porque as pessoas reúnem-se no Maracanã, aí, nos estádios, fazem o descende, de isso, de aquilo, e às vezes não acontece nada no dia seguinte. Às vezes pelo contrário, né? A gente depois vê que a pessoa cantou lá e depois está cantando música do mundo, né? Então, adoração não é a profundidade da qualidade musical. A adoração, ela começa num espírito limpo, íntegro e sincero e pode se estender na qualidade musical. Então, adoração é um termo bem profundo. E amanhã, né? Amanhã é sexta. Amanhã à noite, se eu não me engano, 21 horas, eu vou fazer uma live aqui com o pastor Farley. Eu acho que o Richelli lembra do Farley. Farley é lá da Igreja Batista de Contagem, do pastor Antônio Cirilo, e nós vamos fazer uma live amanhã à noite só sobre adoração, hein? Vou confirmar com ele, mas eu acredito que está tudo certo. Cleide me pergunta aqui, mas como saber se estamos realmente falando em línguas e que é o Espírito Santo? Pois as pessoas que adoram a Buda ficam horas em transe falando em línguas. Não, minha irmã. As línguas do budista são línguas totalmente diferentes. E outra coisa, a Bíblia diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se você não tem a testificação, aí de fato precisa orar e perguntar a Deus, o que está acontecendo? Porque eu não estou tendo paz, eu estou orando em línguas e estou sentindo que não é de Deus. Mas o mesmo Espírito, ele vai testificar. Se as línguas vêm do Espírito Santo, essa testificação ela virá de fora para dentro.
aliás, de dentro para fora, do próprio Espírito Santo vai te revelar. Pastora Silva, como saber identificar quando está iniciando uma batalha? Através da lei espiritual dos avisos, sinais e premonições. O mundo espiritual, ele sinaliza. Às vezes você vai sentir algo nos 5 sentidos, no ouvido, na visão, na audição, no olfato, no paladar. Às vezes é um arrepio, às vezes é um sonho, às vezes Deus vai usar alguém para falar, às vezes até o vento mudando, um barulho na lâmpada, um ruído na eletricidade. Mas sempre haverá um aviso no mundo espiritual de que está tendo uma batalha para se iniciar. Sempre há um aviso. Da mesma maneira que antes de chover relampeia, o mundo espiritual tem que avisar. Igreja Renovo de Justiça, não vou brigar não, depois você vai embora, sobra para mim. Meu irmão, por isso você está caminhando comigo há tanto tempo, para estar pronto para guerrear. Eu vou aí, eu mexo com o espiritual e venho embora, largo você na mão, né? Tá bom. O senhor utiliza manual de libertação? Acredito que a irmã está falando sobre o questionário, né? Eu tinha um grande preconceito com o questionário de libertação, mas hoje eu entendo a importância do questionário e eu explico, eu tenho aulas onde eu ensino a usar o questionário, a importância do questionário no meu curso online de batalha espiritual. O questionário de libertação tem uma utilidade muito grande, mas é importante entender o propósito dele. Tem um propósito, deve ser tratado para vocês trabalharem com ele, porque senão vira apenas um misticismo. Só toma tempo. E, aliás, o questionário toma muito tempo. Pastor Carlos Amanajás, apóstolo, quais orientações o senhor daria para quem quer iniciar um trabalho de libertação com homossexuais? Primeira orientação, ame, 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 ame. Porque a Bíblia diz que o amor é o maior dom. E o amor, a Bíblia diz o seguinte, o amor não falha. Então, se você amar, você não vai falhar no ministério de libertação. Converse bastante. Primeiro ame, porque o homossexual, se ele não se sentir amado, aceito, ele não vai se abrir, ele não vai se permitir ser tratado. Então ame, aceite, converse, interaja. Nós temos que deixar de ser hipócritas, né? A igreja evangélica repudia o homossexual, mas está cheia de pornografia, está cheia de pedofilia. Então temos que amar, temos que aceitar, tratar com carinho e conversar bastante, porque o homossexualismo ele começa a ser tratado na cura das emoções, na renúncia de traumas. E conforme essa jornada for acontecendo, Deus também vai dar as direções espirituais. Em algum momento vai ter que ser travada uma guerra espiritual. Em casos raros, uma pessoa pode ser liberta do homossexualismo imediatamente, com uma única oração. Eu já fiz libertação de pessoas que eu orei. Na hora que eu orei, o punho firmou, a voz mudou, foi na hora. Mas é por quê? Porque era uma pessoa que era homem, entrou nela um espírito de pombagira, ela virou gay naquele momento, ficou anos gay, e no dia que eu orei ela foi liberta. Então é um tipo de homossexualismo. Mas a maior parte dos homossexualismos da atualidade são hereditários, existe raiz hereditária, existe problemas emocionais não tratados, e existe até uma cultura, virou moda ser gay. Tem muita gente que é gay, e não é gay nem porque está endemoniado, não, porque achou legal, achou maneiro, resolveu virar gay. Então, você vai orar, não vai sair, porque não é questão espiritual, é cultural. Então tem que saber discernir isso, e através do relacionamento que você vai entender qual é o nível e qual é a estratégia. Apóstolo, se falando das pessoas que lidam direto com libertação, qual a frequência que você indica o jejum? Irmã, olha, eu não tenho muita autoridade para falar sobre jejum, porque eu peco nessa área. Eu tenho muita dificuldade para jejuar, sabe? Conheço pessoas que jejuam 3 dias, jejuam uma semana. Eu tenho dificuldade para jejuar, eu sou falho ainda nessa área, mas eu já ouvi libertadores dizendo que o ideal é que você jejue um jejum de 24 horas por mês, absoluto, sem água, sem nada, um jejum de 24 horas por mês e um jejum de meio-dia toda semana. Como eu não tenho autoridade para falar sobre isso, eu transfiro esse conselho de uma outra pessoa para você. Como lidar com a ansiedade nesse tempo?
Olha, a ansiedade é uma coisa que tem que ser tratada. Daqui a 5 minutos vai acabar a nossa live, então vou correr aqui. Eu, em primeiro lugar, indico que, se uma pessoa que está tendo problema de ansiedade, converse com um psicólogo. Eu não sabia que isso era importante, mas eu fui tratado nessa área. Então, eu oriento, converse com um psicólogo, porque existem transtornos emocionais que devem ser tratados por um psicólogo. E, às vezes, o psicólogo vai orientar a falar com o psiquiatra, porque o psiquiatra, além da terapia, ele orienta alguns remédios, alguns medicamentos para equilibrar o seu sistema nervoso. Mas entenda também que a ansiedade também é uma questão espiritual, porque lá na carta de Pedro diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Mas no versículo antes ele diz assim: fuja da ansiedade. Em outras palavras, Pedro está dizendo, cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade, ela atrai o demônio e ele faz ele bramar como leão, buscando quem possa tragar. Você vai perceber na carta de Pedro, não lembro se é a primeira Pedro, que ansiedade e guerra espiritual têm uma conexão. Então, lide emocionalmente através do psicólogo, lide fisicamente através de medicamento, de acordo com o caso, com orientação psiquiátrica, e lide espiritualmente através da oração, pedindo Deus misericórdia e tendo fé e confiança, porque a ansiedade nada mais é do que uma falta de fé, uma manifestação de falta de fé. Tá? Mais perguntas, gente? Enquanto vocês vão perguntando aí, o tempo está acabando. Eu quero desafiar vocês a aproveitarem a oportunidade que eu coloquei de vocês se tornarem libertadores oficiais, recebendo diploma de libertador, se tornando meu discípulo nesse ministério, né? Aprendendo de uma maneira mais profunda, para que quando acabar essa quarentena você tenha conteúdo para ministrar, para treinar, para lidar com a sua célula, com a sua igreja, né? A gente tem muito para compartilhar nessa área. Quem adquire nossos cursos também tem acesso a uma pasta online, um link com centenas de pautas, dezenas de pautas de libertação, manuais, e-books de batalha espiritual. Então tudo isso faz parte do nosso pacote. Acabamos? É isso aí? Ou tem mais perguntas, gente? Aproveitem aí. Acho que daqui a uns 3 minutinhos o Instagram vai fechar aqui, então essa live aqui passa muito rápido. Quero lembrar a vocês que amanhã à noite teremos uma live sobre adoração. 2 minutinhos para fechar, então vou correr aqui agora. Percebi que você fala muito de minimalismo. Como você pode nos orientar a ser menos consumistas num mundo extremamente consumista? Dá uma olhada aqui nos destaques. Aqui tem os destaques aqui no meu perfil no Instagram. Eu tenho uma bolinha só sobre minimalismo, tem algumas dicas interessantes ali. E aqui no Instagram, de vez em quando, eu vou falar sobre isso, tá, gente? Deus abençoe vocês. Foi uma live muito boa. Na minha opinião, foi a melhor de todas até hoje. Espero que vocês voltem amanhã. Amanhã às 5 horas teremos live novamente. E à noite teremos uma live de adoração, né? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor ele faça brotar rios de águas vivas e fluir algo novo na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu casamento. E a glória do Senhor te visite. Siga o nosso canal no Instagram, é atos2.com.br. Esse, na verdade, o canal no YouTube é atos2.com.br, tudo por extenso, atosdois.com.br. Você vai ver todos os meus vídeos no YouTube ali, e segue aqui nosso Instagram também, tá? São os meus principais canais, é o canal Atos2, que é o YouTube, o Instagram, e tem os grupos WhatsApp. Se você não participa, aproveite aí a promoção para você comprar o pacote com todos os meus cursos aí, se tornar um libertador formado, treinado, assistir aí pelo celular, pela sua TV Smart. Tem muito material bom para te edificar. E estamos indo embora. Grande abraço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vai com Deus. Até a próxima.